Vamos começar mais uma live de sábado com um convidado super especial. Vamos falar com o Júlio hoje sobre a influência das emoções nas dores. Vamos entrando, gente. Aproveitar o sabadão para se autoconhecer, né? Emoções nas dores. Deixa eu ver se a minha internet está certinha aqui. Tudo certo. Para quem já entrou, vamos pegar o aviãozinho, mandar para a galera. Os algoritmos do Instagram andaram mudando um pouquinho aí. Aí a entrega tá assim um pouquinho diferente. Então vamos ajudar o Instagram a entregar para as pessoas. Nosso convidado já chegou, vamos chamar ele. Aí ele! Super Tamires, tudo bem? Boa tarde. Super Tamires, é das Superpoderosas? Tipo Super Poderosos. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Júlio, nossa live. Obrigado pelo convite. É uma alegria, uma satisfação estar aqui dividindo e conectando as nossas mentes, né? Acho que toda vez que a gente consegue fazer esse processo de se conectar a outras pessoas, a nossa própria mente se expande também, né? Muito obrigado pelo convite. Nossa, demais. Já começou dando um tapa na nossa cara aí, né? Cheio de informação. Quando a gente se conecta com as pessoas, a nossa mente se expande. Olha que legal isso, gente. E como essa pandemia está nos ajudando a reconhecer isso, né? A gente já sabia, meio que assim, enuvecido, podemos dizer, e está ajudando a reconhecer que a gente está sentindo uma falta tamanha, né, da presença das pessoas, dessa conexão das pessoas, mas não é porque tá só no virtual que a gente não tem como se conectar. Tem diversas formas de se conectar, né? A gente pode falar sobre isso hoje, envolvendo as emoções. Gente, eu já tô para fazer essa live com o Júlio há um tempo, aí cada hora era um trem que aparecia assim na frente, mas agora a gente conseguiu, né, Júlio? Foi feriado, aí depois eu tinha aula à tarde, que ficava um pouco apertado, mas agora deu. Júlio, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho com relação a dores, para quem está vindo aqui da sua audiência que não me conhece ainda. Aí, quando eu passar a bola para você, eu gostaria que você falasse também e como que chegou nesse trabalho que você faz hoje, de estudar aí a neurociência, né, nas práticas integrativas. Gente, eu sou formada em Educação Física, tenho mestrado em Atividade Física e Saúde, e o meu mestrado, por leis do destino e do universo, acabou mudando a minha orientadora, que estava prevista. Eu acabei indo para um orientador que era professor da psicologia, ele ainda é, na verdade, professor da psicologia, e eu comecei a estudar as emoções com os desvios posturais. Aí eu fui aplicar ali questionário de Beck, das 21, entender o que são sintomas de depressão, porque você diagnosticar uma depressão é outra coisa, né? São sintomas, eu não sabia disso, eu fui saber disso quando eu fui estudar para o mestrado, a diferença de sintomas de depressão para um diagnóstico de depressão, sintomas de ansiedade, sintomas de estresse, com a correlação ali com os desvios posturais. E na prática eu fui percebendo cada vez mais a relação das emoções com o movimento humano, e aqui não só exercício físico, por conta da minha área, mas eu acabei vinculando com as dores porque eu vim de um histórico de dores na coluna durante muito tempo, porque eu tenho um problema de coluna congênito, que é caso cirúrgico, mas nunca fiz a cirurgia e fui buscando soluções para mim, porque eu tive dificuldade de me adaptar nas academias, nos exercícios, mesmo já fazendo educação física. Eu fui percebendo que o exercício físico,
no trabalho da dor, ele é a pontinha do iceberg, o trabalho ali da postura. Eu até desenvolvi uma pirâmide postural que eu falo que para a gente ter uma postura física bem organizada, a base da pirâmide tem que estar boa, que é a sua postura intrapessoal e a sua postura interpessoal. Porque eu até utilizei um bonequinho no mestrado, qualquer dia desse eu vou postar ele no meu Instagram, mas eu tenho que ver direitos autorais para postar ele, que é um estudo feito com um monte de pessoas, e aí você pega o cursor, você anda ali para feliz e triste, e ele vai alterando a postura de acordo com esse estudo que eles fizeram. E, gente, como a nossa postura se encurva, assim, ó, a gente busca a nossa posição fetal quando a gente está com estresse, ansiedade, depressão. Eu utilizei um estudo também que mostrou um senhor numa postura, numa fase bem alta, assim, da depressão, e depois ele fora da depressão. Como que a gente cresce a nossa postura quando a gente está fora desses sintomas, né? De ansiedade, de depressão. E aí começaram as minhas perguntas. Como que eu posso oferecer o melhor dos exercícios se essa pessoa que está fazendo exercício comigo não sabe nem que precisa olhar para as emoções? Porque ela acha que a dor dela é só de um exercício errado, ou é só de um sedentarismo, ou é só de não conseguir se manter no exercício físico. Isso daqui a gente sabe que faz parte do processo, né? Mas se ela nem perceber que ela precisa olhar para as emoções, não adianta nós, profissionais de educação física, falarmos assim, você precisa ir para um psicólogo, porque essa sua postura ou essa sua dor é dita emocional, e aqui a gente vai falar o que é essa emoção. O Júlio tem bastante informação para trazer para a gente, bem legal. Não adianta eu falar isso para ele se ele não entender que isso é uma verdade, que isso é necessário, que isso é importante. Ele não vai buscar o psicólogo, ele vai parar de fazer o exercício físico e você desvestir um santo para vestir outro. A questão da qualidade de vida, a questão da saúde dessa pessoa não foi atingida, e eu vejo isso como responsabilidade nossa, de profissionais da área da saúde, do movimento que quer que seja. Então, atualmente eu trabalho com isso, além de orientar as pessoas na prática do exercício físico, mas orientar na prática através do alívio de dor consciente, que aí é o que eu chamo da liberação consciente da dor, que não é só fazer liberação miofascial, não é só fazer exercício físico, mas é entender as emoções, como que elas funcionam no nosso corpo, e tem muita coisa aqui no nosso inconsciente que influencia demais e a gente nem sabe, nem tem ideia do porquê, tipo, que eu não consigo fazer exercício físico, por que eu tenho preguiça e não consigo me manter no exercício? São emoções, né? E aí eu gostaria que o Júlio se apresentasse e depois já entrasse, pegando algum gancho aí de alguma coisa que eu falei, já pode continuar. Olha, o gancho principal que eu poderia dizer para você é que eu fiz o caminho inverso ao que você fez. Você começou pela parte física e foi para a parte emocional. Eu comecei pelo emocional e eu acho que a gente tem uma conexão legal porque nós chegamos a um ponto de confluência muito parecido, uma percepção sobre o ser humano muito parecida. A minha primeira graduação foi em filosofia. Eu nunca busquei a área de saúde necessariamente, né? Eu sempre gostei muito da parte de humanas, a área de história, a área de sociologia, a área de filosofia, sempre foi a minha grande paixão. Mas foi necessário acontecer na minha vida, eu acho que um ponto que eu poderia dizer assim que foi um divisor de águas em relação a isso, que foi um acidente que eu sofri, perdi um dedo da minha mão, eu não tenho o indicador da minha mão esquerda, e eu comecei a passar por algumas questões que a filosofia não respondia, que a história não respondia, que a sociologia não respondia. E aí eu fui para o mundo da saúde. Como eu era professor universitário na época, eu passei a estudar tudo que eu achava que era interessante. Então, se fosse fazer todos os cursos de graduação que eu queria, uma vida só não ia dar. Então, o que eu fiz? Eu fui nos cursos que eu mesmo dava aula, ou que a universidade me permitia, e comecei a focar nas disciplinas que me interessavam. Então, você dava aula em qual curso? Em vários cursos, da área de humanas todas, da área de engenharia quase todas, medicina, enfim, né? Só que eu sempre lecionava a parte da filosofia, metodologia científica, ética, essas coisas. Eu nunca tive interesse de lecionar nada na linha
de saúde, né? Até então. Hoje não. Hoje eu leciono neurociência para todos os cursos também. E eu comecei a estudar algumas cadeiras de psicologia, eu acompanhei os alunos na psiquiatria durante o período que as pessoas estavam fazendo residência lá no hospital. Então eu não sou médico, né? Mas eu fiz a residência também nessa linha, eu fui fazer neurologia, e aí eu fui abrindo o caminho para um monte de coisas. E conforme a minha necessidade profissional foi pedindo, eu fui fazendo daí as especializações que me interessavam. Então, hoje, titulação, né? Modulação intestinal, nutrição funcional, a psicopedagogia, neuropsicologia, medicina do sono. Então, essa linha de interesse profissional eu fui buscando a titulação, mas estudar eu fui para muita coisa. E aí, eu acho que de uma maneira muito parecida com o que aconteceu com você, eu entendi que o ser humano é integral e ele precisa de um tratamento integral. Não adianta você fazer só a parte psicológica, só a parte nutricional, só a parte médica, porque esse indivíduo é um todo, né? E eu comecei a trabalhar dentro de um sistema que hoje eu chamo de saúde 360 graus, em que o atendimento que eu faço hoje com as pessoas é um atendimento de equilíbrio dentro de 5 elementos: sono, sol, alimentação, exercício físico e cuidar das emoções. Então eu acho que a gente se encontrou exatamente aí. Só que você começou de um lado, eu comecei do outro e nos achamos na metade do caminho, né? O meu mestrado é nisso, boa parte das minhas especializações é nisso, eu comecei o doutorado nisso, enfim, né? Então, mais ou menos por aí que eu me encontrei nessa linha da emoção. Que legal. Eu queria que você abrisse para a gente com a definição da emoção que eu coloquei lá no post, que eu fui descobrir há pouco tempo, vendo a sua live com o Alan, e aí fui buscando cada vez mais o que a ciência está trazendo aí desse emovere, né? E como que funciona esse movimentar na prática, no nosso dia a dia, dessas emoções? Então, a emoção, ela não é um tema novo para a história do pensamento, né? A gente já vai ver, por exemplo, pensadores como Platão falando sobre emoção. No entanto, nunca foi bem vista pelo pensamento, né? Toda a história, toda a trajetória da ideia de emoção sempre foi como algo subjetivo, algo longe da gente, algo que atrapalha a nossa vida. Alguns filósofos chegam a citar situações assim: eu prefiro estar morto do que estar sob o efeito de uma emoção. Eu prefiro ser um ser irracional do que estar sob o efeito de uma emoção. Então, eu acho que a história da construção, né, do pensamento sobre emoção nunca privilegiou a emoção como uma coisa legal, como uma coisa importante. A gente só vai ter realmente assim, um grande impacto em termos de emoção com o livro, né, Inteligência Emocional, lá do Goleman, na década de 90. Então imagine toda a história da humanidade escrita antes disso, né, só cacete na emoção, e só a partir daí é que a gente passa a olhar para a emoção de uma forma um pouco mais profunda. Mesmo assim, mesmo com todos os trabalhos científicos, mesmo com toda a divulgação, que eu acho que a ideia de inteligência emocional ganhou pelo mundo, mesmo assim eu acho que as pessoas ainda não têm noção do que é uma emoção. Tanto que sempre que eu começo um projeto novo com alguém de regulação emocional, a primeira coisa que eu faço com a pessoa é a pergunta que você me fez agora. O que é emoção? Por que eu faço essa pergunta? Porque se a pessoa não tem o conceito de emoção relativamente elaborado, não tem o que trabalhar em cima daquilo, né? Agora, quando a pessoa reconhece que o conceito dela é limitado, está equivocado, é um pensamento errado, muitas vezes, aí a gente passa a burilar o conceito, primeiro, para que a pessoa possa desembocar, né, na sua vida prática uma transformação. Via de regra, nós temos vários conceitos de emoção dependendo de cada linha. A psicologia vai olhar de um jeito, a neurociência vai olhar de... Aliás, nem é correto chamar de psicologia, né? Nós deveríamos chamar de psicologias, de tantas linhas que a própria psicologia tem, né? Pois é, estou observando isso mesmo. Muitas linhas. Então, se você for pegar a linha psicanalítica, vai ver a emoção de uma forma diferente. Se você for pegar a linha comportamental, vai ver de outra forma. Então, tanto a psicologia, quanto as neurociências, quanto a administração e tal. Então, todo mundo que fala de emoção fala de um determinado ponto de vista. E como se diz popularmente, todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Eu adoto para mim
um conceito muito específico de emoção, que é o seguinte: emoção é um mecanismo de defesa do nosso corpo que pode estar passivo ou ativo. Passivo quer dizer que essa emoção está filtrando tudo o que está acontecendo à nossa volta, mas não está causando movimento no nosso corpo. A partir do momento em que a emoção se tornou ativa, ativa significa que o meu corpo está se movendo. Então, a palavra emovere, né, que é o que você usou agora, significa pôr em movimento. Então, a emoção, para mim, é um mecanismo que pode estar passivo ou ativo, que funciona como uma espécie de defesa para o nosso corpo e nos coloca em movimento. Mas nem todo movimento causado pelo corpo é um movimento emocional. Se eu digo para minha mão, levante minha mão, eu causei um movimento, mas esse movimento ele é muito mais de uma demanda racional minha do que de uma demanda emocional. Então a pergunta que fica faltando responder é: qual é o movimento que é causado pela emoção? São os movimentos corporais de restauração de homeostase. A homeostase é o equilíbrio corporal. Equilíbrio biofísico, psico, mental e equilíbrio social. Quando essas três coisas, biopsicossocial, estão equilibradas, emoção passiva. Quando uma delas é quebrada por alguma coisa, emoção ativa. Exemplo, saí na rua e ao invés de ganhar um bom dia do meu vizinho, eu ganhei um palavrão. Quebra de homeostase social. A minha emoção vai falar, opa, bom dia o que está acontecendo? Quem? Exatamente. Então, eu já entrei em atividade. Então, os movimentos corporais causados pela emoção são sempre movimentos que empurram a gente na direção de recuperação de homeostase ou de defesa imediata. Então, via de regra, para resumir o conceito, emoção é movimento causado pela quebra de homeostase no sentido emocional, quer dizer que nós queremos nos defender, queremos voltar ao equilíbrio. Aí tem os níveis emocionais que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é onde envolve a questão da dor, né? Tá, então já caminhando nesse conceito aí para a dor, mas falando do movimento, primeiro você deu o exemplo do braço, né? Então, eu levanto aqui meu braço, não é uma resposta ou um movimento emocional, não lembro bem qual a palavra você utilizou, mas e quando eu me coloco para fazer exercício físico, fazer um movimento para minha saúde, já é uma resposta emocional? Então, qual a diferença de um simples levantar de braço para eu me movimentar para a saúde? Tá, para responder essa tua pergunta, eu acho que a gente precisa colocar nos lugares alguns conceitos. O conceito de emoção, ele se refere a um processo essencialmente inconsciente. Então eu não tenho como provocar nada, porque é o meu inconsciente que está mandando isso. No entanto, existem movimentos nossos que são movimentos corporais que às vezes nós fazemos achando que é intencional, mas que não é intencional. Vou te dar um exemplo clássico. A pessoa, ela coça o nariz assim, ó, e ela fala, por que você está coçando o nariz? Ah, porque meu nariz está coçando. Na verdade, não. Às vezes, esse movimento é um movimento emocional de defesa. E você acha que está fazendo ele de maneira consciente, mas ele não é. Um exemplo clássico, eu estou te fazendo uma pergunta e a pessoa, ela me responde assim, ó. Como é que a gente faz sim com a cabeça, né? Coordenação corporal junto com coordenação verbal. Sim, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo agora. Então, lá na matemática seria um sinal de positivo com um sinal de negativo igual sinal idêntico, né? Se eu pego lá uma outra referência, eu não gosto dessa pessoa. Coordenação verbal com coordenação corporal, menos e menos, deu mais também. Então, eu sei que a pessoa está falando a verdade. Agora, o sujeito me pergunta assim, você me ama? E você fala, mas é claro. Não há coordenação entre corpo e o que você está pensando e falando. Um menos com mais dá menos nessa fração emocional. Então eu sei que essa pessoa está inventando, está mentindo e tal. Então é importante a gente fazer uma divisão bem categórica aqui entre o movimento que é puramente racional, que é o movimento que eu estou fazendo agora com o meu braço, falar, olha, tá? E o movimento que foi causado lá no fundo por um processo inconsciente e que eu interpretei como racional, mas ele não é racional. E aí vem a segunda parte, que eu acho que é super interessante, da gente dividir essa coisa da emoção que é inconsciente, da parte da emoção que se tornou consciente, que é intencional, que nós chamamos de sentimento.
que geralmente as pessoas falam que sentimento e emoção é a mesma coisa. Não. Sentimento é aquilo que veio da carga emocional ou que eu quero causar uma emoção, portanto está relacionado com uma emoção, só que tem a participação da minha razão. Vou te dar um exemplo bem clássico. Se eu estou aqui conversando com você e mantenho o contato visual, os meus olhos, eles consomem mais ou menos 80% da minha energia gerada pelo cérebro. Se eu quero usar a minha criatividade, eu preciso desligar o meu controle ocular. Porque se eu continuar olhando para você e tentar ser criativo, eu não vou conseguir. Então, o que eu faço do ponto de vista da base emocional? Eu digo para você assim, ó, você quer recobrar a sua capacidade de criação? Então feche os olhos. Veja, isso é o uso consciente do meu corpo para dizer qual é a emoção que eu quero causar. Então, tanto a saída daqui para lá, ou seja, a vinda do inconsciente que gera movimento corporal, como o movimento corporal intencional para mexer com as emoções, são verdadeiros. Vou te dar um exemplo da minha prática clínica aqui. Uma pessoa que está sob o efeito do estresse constante e contínuo, ela acaba tendo um impacto porque o cortisol é um hormônio que degrada o nosso músculo. E ele faz isso com uma função objetiva. Você precisa gerar energia, ele está degradando o seu músculo. O fato é que a pessoa que tem muito estresse, ela acaba tendo aquele ombro escorridão, assim, ó. Você olha ela tem até uma corcova aqui, ó, atrás do pescoço, porque ela não tem sustentação muscular para manter uma postura ereta. Então, no processo de tratamento, além de tratar a mente desse indivíduo, além de tratar os modelos de pensamento dele, eu falo para ele, se endireite na cadeira. Por que se endireite na cadeira? Porque o movimento intencional que eu estou causando aqui também tem efeito reverso. O exemplo da vida prática. Você está na sua casa triste, super triste, e alguém passa lá e fala, cara, vamos sair, vamos dar uma volta. Ah, hoje não sei o quê. Mas o cara é muito insistente. E é um amigo seu muito, muito querido, você fala, então vamos. Aí você saiu, começou a andar. É impossível você permanecer triste andando. Impossível. O teu corpo começa, sabe, não só o movimento, não só a endorfina, mas você viu o passarinho, você viu mais alguém na rua, mas não sei o quê. Então, eu acho que essa coisa de a gente provocar o movimento consciente também tem um impacto muito grande no nosso processo emocional. Não é só a emoção que causa movimento. O movimento também causa emoção. Muito bem. Então, o exercício físico, agora entrando aqui no contexto de dores, né? Se eu estou buscando me movimentar para aliviar a dor, eu estou numa via de mão dupla nessa questão da emoção, né? Seja, estou buscando me movimentar de ir lá no consultório do Júlio, estou buscando me movimentar para fazer a liberação miofascial que a Tamires falou, eu estou respondendo a um processo emocional interno e, ao mesmo tempo, o meu movimento vai dar um estímulo para o meu processo emocional interno. É isso? É essa via de mão dupla mesmo? Sim, mas precisa de um pequeno complemento aqui para as pessoas poderem entender exatamente aonde a gente quer chegar. Se você faz alguma atividade física, eu vou falar de uma atividade física super simples, levantar do sofá e sentar na mesa da cozinha para comer. Então, eu fiz uma movimentação, sentei aqui. Esse elemento ambiental, físico, material, ele vai gerar para mim um correspondente mental que eu chamo de gatilho emocional. Então, toda vez que eu sento na mesa da cozinha, eu disparo lá no meu cérebro vontade de comer, fome ou coisa do gênero. Se uma pessoa está em estado de dor e ela não faz a melhoria do gatilho emocional, não adianta movimentar. Por quê? Porque ela vai gerar ainda mais sofrimento. Você está em casa triste e alguém chama você para uma festa. Em tese, se a teoria que eu falei até agora é uma teoria que faz sentido, só tirar o cara de casa e levar ele para a festa bastaria para que ele ficasse feliz. Não é bem assim. Porque se ele não mudar o modelo mental que ele está usando naquele momento, a única coisa que ele vai ter é ainda mais sofrimento. Porque ele vai começar a olhar para a vida das pessoas e falar, aquele cara está se divertindo, aquele cara está se divertindo, aquele cara... Puta, que porcaria de vida que eu estou vivendo. Ele vai ficar mais depressivo ainda. Então, o causar o movimento, ele precisa ser intencional. Ele precisa ter movimento de gatilho emocional que corresponda. Então, assim, eu saí de casa,
mas eu não posso sair de casa com o pesar do gatilho que eu tinha em casa. Eu tenho que sair e eu tenho que ir de corpo e alma. Por isso que eu falo para as pessoas, se você decidiu entrar no movimento, entre de cabeça. Mesmo que você ainda não esteja se sentindo feliz como você gostaria, entre de cabeça. Porque se você for entrar pela metade, a chance que você tem de se frustrar e ficar ainda pior é muito grande. Então eu prefiro que você nem vá. Seria mais ou menos a situação parecida assim, Tamires. A pessoa casa e ela diz assim, ó, se não der certo eu separo. Cara, se você entrou no casamento pensando desse jeito, me perdoe, mas você está ferrado. Porque a chance de sucesso ela já caiu lá pro pé. Porque você está dizendo que se der errado, você está fora. Então você já está considerando a possibilidade de. Por isso eu digo assim, ó, pense muito antes de fazer. Mas se fizer, vai de cabeça. Só para as pessoas não terem essa noção de que o forçar a onda, né, forçar a barra com a pessoa vai resolver. Às vezes não resolve. Ela tem que estar com o gatilho emocional resolvido também. E esse processo de reconhecer essas intenções em nós, você deu um exemplo aí, que é a questão de, vou casar, mas se não der certo eu separo. Eu queria que você trouxesse mais exemplos, se for possível, porque tem a questão de que hoje é algo muito difundido, que a gente precisa cuidar da nossa saúde, de que a gente precisa diminuir o estresse, aí tem orientações, né? Então você vai praticar exercício físico, você vai tentar fazer uma meditação, você vai ler livros que expliquem sobre isso. Mas o que eu costumo acompanhar da maioria das pessoas é: tentei o exercício físico, não consegui. Tentei a meditação, não consegui. Já estou tentando ler esse tal desses livros aí, não sobra tempo no meu dia a dia. E as pessoas me falam assim, mas Tamires, eu quero, eu sei que o exercício é importante, eu sei que eu preciso diminuir o meu estresse. O que está faltando eu entender nesse processo para que eu consiga ter os resultados no meu dia a dia? Tem mais formas de eu entender em mim essa intenção, Júlio? Tem. E aqui a gente vai entrar no que eu chamaria de miolo da conversa. Eu acho que todo o nosso trabalho, tudo que a gente está fazendo aqui é super importante. Mas eu acho que se as pessoas tirarem esta mensagem que eu vou colocar agora e levar isso para a vida, eu acho que as pessoas mudam a vida delas a partir do momento que elas entendem isso que eu vou falar agora. Agora é neurociência pura. Como é que você nasce? Você nasce com uma quantidade de neurônios lá no seu cérebro que são todos imaturos. A grande maioria, 98% dos neurônios que a gente nasce, eles não têm função nenhuma. Você tem função, as funções corporais básicas e tal, mas ele está lá, é um cérebro que está em construção. À medida que você vai experimentando o mundo, os seus neurônios eles começam a conversar entre eles. E essa conversa se torna uma rede neural. Essa rede neural ela se forma com que intuito? A rede neural está lá para facilitar a comunicação. Então, ao invés de fazer um esforço enorme no meu cérebro, eu criei um atalho. Esse atalho, ele também consolida hábitos, ele também consolida modelos de pensamento, ele também consolida experiências. O que eu vejo acontecendo com as pessoas hoje? Quando elas procuram ajuda do ponto de vista emocional, seja no psiquiatra, seja com você na área de educação física, seja comigo na área de neurociência, o que as pessoas buscam? E está errado pensar desse jeito. Elas buscam se livrar daquilo que elas tinham e começar uma vida nova. Infelizmente, isso não é possível. Por que não? Porque uma conexão neural, quando ela se forma, ela não vai embora só porque você tem boa vontade. Ela não vai embora só porque você quer que ela vá embora. Por que a gente, às vezes, discute bastante com algumas linhas da psicologia? Na maior parte das vezes, neurociência e psicologia conversam muito bem. Mas nesse quesito em especial, neurociência e psicologia atritam profundamente. Por quê? Porque a psicologia diz que é possível ressignificar total e completamente uma determinada situação traumática. E a neurociência fala, não é assim. Essa rede neural formada ali, ela não vai embora. O que a gente tem que entender desse processo? Que esse velho jeito de ser, ele pode ser sobreposto por um novo jeito que me proteja, que não deixe
com que aquele trauma me traga tantos problemas, que aquele trauma me mantenha num cenário, num looping emocional. Então, como numa cebola, eu posso ir sobrepondo redes neurais que vão tornando aquele comportamento antigo um comportamento ultrapassado. Mas isso não quer dizer que ele tenha morrido. O que as pessoas vêm fazer quando elas vêm fazer atividade física com você? Elas acham que fazer um mês de atividade física vai deixar, não vai mais ser aquilo, ela vai ser outra coisa diferente. E eu digo, não. É isso que você é, mais alguma coisa. Mais isso aqui, mais aquilo ali. É verdade, por exemplo, que uma pessoa que passou por um processo depressivo, ela criou ali na depressão, via de regra, ela tem a desestabilização mental, modelo de pensar, e desestabilização física. Se eu fizer 6 meses de trabalho com você, do ponto de vista nutricional, eu consigo reequilibrar quimicamente quase que 100% aquela pessoa. Quase que 100%. Só que o modelo mental depressivo de ser, ele não vai embora. Ele não vai abandonar você porque quimicamente você já está bem. Então o que a gente tem que começar a fazer? Criar um novo hábito, uma nova forma de pensar. Imagine uma balança em que isto que eu estou construindo, que é muito melhor, que é muito mais saudável, que é show de bola, isto sobrepõe o comportamento antigo. Mas velhos hábitos não morrem do nada. Você vai ver, por exemplo, algumas instituições, como é o caso dos Alcoólicos Anônimos, que uma das regras dos Alcoólicos Anônimos é que mesmo que essa pessoa nunca mais ponha um copo de bebida alcoólica na boca, 40 anos depois, ela ainda se autodeclara alcoólatra. Por quê? Porque aquele velho hábito de beber está lá escondidinho, lá no seu mais profundo. Se eu der vazão para ele, ele vai voltar à tona e eu vou acabar recaindo naquilo de novo. E isso não é só para bebida, não. Isso não é só para bebida. Eu vou falar uma coisa agora que eu sei que muita gente vai ficar pensando, mas é a mais pura verdade. Hoje, das cirurgias bariátricas que nós fazemos no país, quase 70% dos casos de pessoas que fizeram bariátrica voltam a engordar. Porque o problema não é o estômago, o problema é o jeito de pensar, é o jeito obeso de pensar. Eu consigo fazer uma redução do estômago por um tempo? Sim. Só que esse estômago é um músculo, e esse músculo se dilata. E se ele se dilatar de novo, você vai ter a mesma capacidade ali do seu estômago 6 meses, 8 meses depois. Então, eu acho que associado a um processo de mudança, a gente não pode pensar em mudar só a nossa parte biológica. Nós temos que fazer isso sempre num conjunto. E é por isso que eu estou falando. Entenda que comportamento antigo não vai embora, mas nós podemos sobrepor ele para que ele não tenha mais nenhuma consequência sobre o meu comportamento atual. Que bacana! E aí eu queria saber se a relação disso é a mesma para a dor. E aqui vamos começar com dor palpável, mas a gente vai falar de dor em todos os contextos, tá, gente? Quando eu falo liberação consciente da dor, não é só dor articular muscular, mas a dor de você não poder ser quem você é, a dor de você ter que abaixar a cabeça para todo mundo, porque isso às vezes é um mecanismo de sobrevivência, eu tenho que, né? A dor de você não conseguir fazer exercício físico, a dor de você não conseguir se alimentar bem, a dor de não poder estar com a família. Essa lógica seria a mesma, Júlio? Então, eu não posso ou não deveria, esse não deveria ser o caminho de focar em acabar com a dor, já que eu não tenho que acabar com uma parte de mim que sempre foi assim. Não adianta eu querer mudar, né, esse jeito de ser, eu não quero mais ser assim e vou ser assado, como se aquilo fosse acabar. Então, na parte da neurociência, tudo que você já estudou, tem como acabar com a dor? Não tem? O foco deve ser esse? Como que deve ser esse movimento emocional para a gente lidar com ela de uma forma saudável? Eu acho que a primeira grande questão que a gente precisa tocar quando a gente fala em dor é a gente pensar que nós somos o resultado de um processo evolucionário muito longo. Muito longo. Desde a primeira cianobactéria que apareceu até formar isso que nós chamamos de ser humano, nós passamos por muita coisa. E esses estímulos todos que o nosso ambiente gerou para nós, gerou para a gente também uma programação genética que nos possibilite
responder bem a esses estímulos. Então, se nós somos um refinamento do processo evolutivo, a gente tem que sempre pensar que se existe alguma coisa que está nesse corpo, é porque ele tem algum sentido. Se não tivesse sentido, a própria evolução já teria se encarregado de mandar isso embora. Só que aí entra um problema nessa equação que eu acho que a maior parte das pessoas nunca parou para pensar. Dor é uma coisa categoricamente colocada como ruim. Assim como doença é considerado ruim, assim como raiva é considerado ruim, assim como morte é considerado ruim. Aí eu volto de novo. Se fosse ruim, o nosso processo evolucionário já teria se encarregado de tirar. Só que nós evoluímos do ponto de vista mental muito mais rápido do que nós evoluímos do ponto de vista biológico. Os nossos gabaritos biológicos precisam de pelo menos 10.000 anos de repetição de um determinado comportamento para alterar uma composição genética do nosso corpo. Exemplo, até 10.000 anos atrás, nós não tínhamos agricultura. Era caça, era pesca, era coleta e assim por diante e tal. Então você vai ver, por exemplo, a estrutura biomolecular de um sangue do tipo O, que é o sangue mais antigo que existe. Categoricamente o O tem necessidades que o AB não tem. E o AB tem coisas que o O não tem. Por quê? Porque eles surgiram em tempos diferentes. Até 10.000 anos atrás, nós não tínhamos agricultura. Então a gente não tinha plantio de trigo, nós não tínhamos as culturas que nós temos hoje. Neste período, é o período que surge o sangue do tipo A, que é muito mais tolerante a carboidrato, que não tem tanta necessidade de consumo de carne. Aliás, do ponto de vista vegetariano biomolecular, falando, não consciência, não eu quero ser, né? Mas do ponto de vista estrutural, é o único sangue que não sofre sendo totalmente vegetariano. Os outros precisam fazer reposição de gordura, reposição de proteína, isso aqui, e tal. Então, dependendo de como é que nós estamos conectados nesse mundo e o momento em que nós surgimos, apesar de eu estar em 2021, eu sou sangue do tipo O, então eu tenho necessidades primitivas, eu preciso me conhecer. E como a gente evolui muito mais do ponto de vista mental do que do ponto de vista corporal, nós passamos a adaptar o nosso mundo às nossas necessidades. E a gente acha assim, ó, eu sou modernão, então eu faço o que eu quiser da minha vida. Não funciona assim. A gente precisa olhar para essa parte de necessidade biológica, que eu chamo de leis naturais, e eu preciso olhar para essa parte de necessidades culturais que eu tenho hoje, as minhas necessidades. Por exemplo, eu gosto de um estilo de música, eu gosto de me divertir de uma determinada forma. Isso é bem humano, não tem nada a ver com a minha parte natural. Agora, quando essas duas coisas conflitam, é que a gente começa a ter problemas. E aí a dor, ela entra nesse cenário de uma forma muito interessante. Muito interessante. Ela pode ser uma comunicação emocional e não uma coisa real, fisiológica, como alguém beliscando você, mas com as mesmas sensações de uma dor fisiológica. Aliás, existe hoje um manual, né, que a gente utiliza muito na psicologia e na neurociência, que é da emoção à lesão. Que significa o quê? Quais são as emoções que causam processos débeis do nosso corpo, patologias mesmo, né? A emoção é capaz de criar coisas como um câncer, por exemplo. Você fala, não, capaz, imagina, que absurdo. Não, ela pode criar sim. Assim como um câncer pode debilitar você do ponto de vista emocional. Então, a primeira vez que a pessoa chega aqui e me diz assim, Júlio, eu estou com dor. Dor é dor. Ponto. Já entendi. Qual é a segunda coisa que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou identificar se isso é fisiológico, se é um processamento primário, secundário, terciário, para daí começar a tratar essa dor dessa pessoa. O que é uma dor de processamento primário? Eu perdi meu dedo. Eu cortei um nervo aqui do meu dedo. Esse nervo ficou sensível. O sódio e o potássio que estão ali naquela região, pressionados que estão, eles continuam mandando um sinal primário, de interpretação primária, lá para o meu cérebro dizendo, o seu dedo está doendo. Essa dor é real, ela é fisiológica, ela está ali, ela existe. Não dá para negar essa dor. Aí a pergunta que você me fez, dá para acabar com a dor? Essa não tem como. Você pode diminuir a intensidade, mas acabar não. Porque ela é uma comunicação real de uma necessidade que você tem. O que é a dor no sentido secundário? Depois do estímulo que eu recebi aqui na minha mão, os meus nervos conduzem isso lá para o meu tálamo, por exemplo, e o tálamo, como uma espécie de relé do meu cérebro, ele vai dizer da onde que está vindo, o que será que está acontecendo, será que precisamos se defender, e assim.
Neste processo, começa a participação da emoção. Porque o tálamo, o hipotálamo, a hipófise, a pineal, todas elas estão dentro do sistema límbico. E o sistema límbico é o sistema das emoções. Só que no tálamo, a participação da dor, ela ainda é uma participação eferente. Aliás, aferente. Ela veio e foi processada. Ela não comandou nada de volta ainda. Dentro do sistema límbico, nós temos uma estrutura muito interessante chamada hipocampo. O hipocampo é a sede da memória. Então, se você sentiu uma dor uma vez na vida, essa dor estará armazenada como uma memória dentro do seu hipocampo. É aqui que a dor terciária, chamada dor emocional, precisa ser entendida. Porque até o processamento secundário, recebi o estímulo, foi processado pelo meu tálamo, pelo meu hipotálamo, pelos meus centros de integração do cérebro, até aí, dor física real, dor física está lá mesmo. Agora, quando isso é interpretado pelo meu córtex como uma dor causada por alguma coisa, sei lá, alguém foi grosseiro comigo e naquela grosseria nós entramos na porrada e eu senti uma dor real, verdadeira. Essa dor está lá armazenadinha dentro do seu hipocampo. O que é interessante a gente entender do ponto de vista emocional e que aí se traduz como uma comunicação emocional. Se porventura eu me encontro numa situação em que a minha vida está sob risco de novo, mesmo que não seja mais a situação original, o que o meu sistema de defesa vai fazer? Vai lá no hipocampo buscar uma imagem daquela situação e ela encontrou lá aquela dor que eu senti naquele momento. O que essa emoção vai fazer? Vai projetar essa dor para que eu não entre mais naquela situação que me causa risco. Essa dor não é real, ela é uma dor psicossomática. Infelizmente, hoje nós temos uma estatística que mostra que cerca de 52% das vezes que alguém sente algum tipo de dor, elas são psicossomáticas. Nós estamos falando de mais da metade das vezes. É muita coisa. Então você imagina alguém que sofreu na vida, né? E agora está passando pela pandemia. O que a pandemia pode estar desencadeando em você? Uma série de comunicações emocionais que vão jogando você num estado, às vezes, depressivo, crônico, complicado e tal, e aquilo nem é real, nem é verdadeiro. Então a gente precisa entender a dor sempre como uma comunicação. Eu acho que a coisa mais importante de todas é uma comunicação, mas essa comunicação ela tem que ser interpretada agora. É o meu emocional me contando alguma coisa ou é o meu corpo me contando alguma coisa? E aí a gente começa os processos terapêuticos. Eu sei que isso aqui daria um tratado assim enorme, a gente passaria não um dia, mas uma semana, talvez um ano falando sobre isso. Mas resumidamente é isso. Entendi. Então, resumidamente, as emoções podem potencializar as minhas dores e as minhas doenças, é isso? Causar e potencializar, as duas coisas. Causar e potencializar. E como que eu diferencio para as pessoas que não são da área da saúde que a emoção não é algo assim que é só da cabeça? Quando ela escuta de um médico, de algum profissional, de que, porque a sua dor é emocional, ou a sua dor está relacionada com ansiedade, com estresse, ou a sua dor está relacionada com medo do Covid, por exemplo, e ela fica assim, porque eu não vou ter medo, porque tá tudo certo, porque essa dor é emocional, e ela se frustra porque a dor dela não vai aliviar, ou vamos contar com a possibilidade que não aliviou, pode ser que alivie, vamos contar com a possibilidade que não aliviou. Como que ela processa esse entendimento do que é da cabeça, do que é imaginário? Como que ela consegue entender que isso é real? Eu tenho um curso na universidade que se chama Curso de Comunicação Emocional Positivo. E ela é direcionada especificamente a quem lida com pessoas no front, todo dia. Sejam profissionais de saúde, sejam profissionais de vendas, quem lida com pessoas. Por que essa comunicação ela é interessante? Porque quando você vai usar via de regra, a comunicação verbal clássica nossa, estou falando em português aqui, sai daqui, você entende aí. Esta comunicação, este código, ele é interpretado pelo nosso processo cortical de uma forma bem bacana. Então, se eu falo para você assim, mexa no livro ou não mexa no livro, você entendeu ambas as ordens. E você as cumprirá se não tiver nenhum problema para você. Só que o problema é que a comunicação emocional não é verbal. Aliás, a minha primeira especialização em relação às emoções
foi em linguagem corporal. Eu trabalhei muito tempo identificando pessoas, se elas estavam falando a verdade, se elas estavam mentindo, essa coisa toda. Por quê? Porque a minha linguagem física, a minha linguagem corporal, ela diz muito do que está acontecendo comigo do ponto de vista emocional. E aí o código linguístico nosso, que funciona para a razão, não funciona da mesma forma para a emoção. Por exemplo, de todas as palavras que você usa numa frase, as palavras que têm conexão com coisas reais. Eu penso a palavra copo. Copo tem conexão com um objeto real chamado copo. Todas as palavras que têm conexão com o real têm função emocional. Todas as palavras que não têm comunicação, não têm essa ligação com uma coisa real, elas são deletadas do processo emocional. Por exemplo, quando você fala assim, eu estou tentando fazer alguma coisa. Tentar é o quê? Qual é a conexão que a palavra tentar tem com realidade? Nenhuma. Então essa pessoa não está fazendo nada. Quando ela quer fazer alguma coisa, ela diz, eu estou fazendo isso 1%, estou fazendo isso, já estou atingindo tal. Quando uma mãe diz para uma criança, não mexa no frasquinho de remédios, não mexa no frasquinho de remédios. O que o sistema emocional dessa criança processa? O não foi para o saco. Então sobrou o resto da frase. Mexer é real. Frasquinho de remédios é real. O que o sistema emocional dela gerou energia? Vamos mexer no frasquinho. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para que as pessoas tenham clareza de como usar melhor as suas emoções é parar de focar naquilo que ele não quer e passar a focar naquilo que ele quer. Exemplo do Covid. O que eu quero? Eu quero saúde. Então, o meu cérebro está processando o dia inteiro saúde, 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 saúde. Aí você acordou triste num determinado dia. Olha como o movimento físico é interessante. Na tristeza, a gente tende a... Tudo que está à nossa volta tende a corroborar com aquela ideia. O meu cabelo está feio, eu não tomei banho, não me troquei, estou horroroso e tal. Então, tudo está corroborando para ficar triste. O que eu vou fazer? Eu vou colocar minha melhor roupa, eu vou lá fazer uma maquiagem, eu vou passear, alguma coisa eu vou fazer. Por quê? Porque tudo que está à minha volta corrobora com a ideia de que agora eu estou ficando mais feliz. Para de olhar para a tristeza. Toda vez que você olha para um monte de dívidas, dívidas crescem ainda mais. Toda vez que eu olho, as dívidas estão aqui, elas não são um problema imaginário, elas estão lá. Mas eu começo a pensar, como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro para resolver isso? Como é que eu faço para me organizar para resolver isso? A minha cabeça começa a trabalhar com resolver. Saúde, saúde, saúde. Disciplina, disciplina, disciplina. Experimenta botar uma roupa bonita e colocar um perfume gostoso e sair dentro da sua própria casa. Para você ver se a pessoa que convive com você não olha para você e fala, nossa, que coisa mais linda. Isso faz você parar de focar na desgraça e começar a focar na graça. A palavra gratidão é a segunda palavra mais digitada no Google. A primeira é Jesus, a segunda é gratidão. Por quê? Porque da hora que você acorda até agora, nós estamos falando aqui é o quê? Quase 6 horas da tarde. Da hora que você acordou até agora, por quantas coisas você já agradeceu hoje? Formalmente. Puxa, eu fui fazer xixi. Tá, mas precisa agradecer fazer xixi? Claro que precisa. É uma coisa que você está conseguindo fazer. Você andou, você levantou, você pensou, você comeu, você disse oi, você está aqui comigo agora e tal. Gratidão, gratidão, gratidão. Chegou no final do dia, a sua conta bancária está tão mais positiva emocionalmente que as desgraças nem aparecem. Só que como a gente não faz isso, olha, não mudou aqui a desgraça, tá vendo? O que mudou foi a minha energia, a minha alegria. Quando eu começo a focar na desgraça, a desgraça cresce. Como é que foi o seu dia? Uma porcaria. Por quê? Porque quando eu cheguei no trabalho, o cara que cuida da portaria me distratou, me tratou mal. Um evento no dia destruiu você? Peraí, vamos rever isso. Então, assim, ó, foco na graça. Lembre que comunicação emocional é diferente de comunicação racional. Na comunicação racional eu posso dizer, não mexa no livro. Na comunicação emocional eu não posso dizer, não mexa no livro. Se eu disser não mexa no livro, o que o meu cérebro processa é, mexa no livro. Então, foco na solução e não na desgraça. Massa. Quem está se sentindo grato por essa live, eu acho que a hora que acabar ela devia compartilhar, né, Júlio? Para chegar para mais pessoas, para que outras pessoas tenham sentimento de gratidão também.
Deixa eu fazer um parênteses aqui, que a Paty falou sobre a dor do luto. Paty, eu tenho uma live aqui com uma especialista em luto, e a dor do luto não é algo que é simples assim, vai passar daqui a 1, 2 meses, né, Júlio? Envolve sistemas aí familiares, de sociedade, que não é só porque você entendeu que a pessoa já foi, ou que acha que não tá doendo mais, que, né, envolve mais coisa. Assim que terminar a live, se por um acaso eu esquecer, me manda um direct, Paty, para eu poder te passar, mas assim que terminar, eu pretendo colocar a live do luto aqui. Várias vezes eu já repostei, mas reposto de novo, porque ela é muito boa e muito útil para essa fase que a gente está vivendo. E eu queria um esclarecimento agora com relação ao Covid, Júlio, porque ontem eu me deparei com uma situação que eu achei bem interessante e, ao mesmo tempo, eu acho que pode dar uma clareada aqui o contexto de tudo que a gente nega vai ser muito mais difícil da gente praticar aquilo, da gente resolver aquele problema. Então, eu estava conversando ontem com uma pessoa que é professor de universidade e encontrar pessoas como você, que é professor de universidade e tem essa visão integral que você tem, é mais incomum, né? O mais comum é você encontrar o contrário, que vê as coisas mais particionadas. E a gente falando sobre o Covid, porque é muito difícil hoje você conversar com alguém e não falar sobre o Covid, né? Que está sendo a nossa realidade. E na visão dele, assim, ciência é só o que é estudo duplo cego, randomizado e tal. É só isso que é considerado evidência científica. E isso na fala dele. E ele acredita que, porque ele falou assim, o que ainda me encuca é por que algumas pessoas desenvolvem os sintomas tão intensamente e outras não, porque só as doenças pré-existentes já não está sendo possível de responder isso, né? A hipótese do tipo sanguíneo também não foi possível de responder isso. E aí ele falou assim, eu acho que daqui a pouco vai ter um estudo duplo cego, randomizado e tudo mais, que eles vão achar uma proteína, que alguma coisa que está não sei aonde, e que vai controlar esse negócio e vai resolver. Porque eu tô cansado dessa história de ter que usar máscara, de não poder me encontrar com as pessoas e tudo mais. E aí eu trouxe para ele um pouco do contexto, das emoções, de como as emoções têm essa capacidade de intensificar uma doença e até causar, né, como você mesmo disse. E ele falou assim, mas isso não é comprovado. Só que ele tocou num... Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele tocou num contexto assim, porque eu tô me sentindo muito solitário e eu acho que solidão não faz bem para a saúde. Só que aí eu fiquei assim, do lado de cá pensando, tá, se ele não acredita que a solidão tem envolvimento no processo da doença e de tudo que está acontecendo do Covid, que não é só o vírus, ele não vê o vírus, ele não entende essa questão de fungo, vírus, fazer parte de um processo da nossa doença naturalmente, né? E se ele não vê isso, e eu vejo ele como muitas pessoas aqui, muitas pessoas, não aqui na live, muitas pessoas da nossa sociedade, se eu só vejo evidência científica como duplo cego, randomizado e tudo mais, e eu não acredito que as emoções podem intensificar a doença, como que ele pode resolver esse problema da solidão dele? Eu não consegui encontrar uma resposta. Não vai. Todas as pessoas que falam que... como que a gente ajuda essas pessoas que estão assim, Júlio? Olha, existem, claro, existem meios... Ah, que difícil. Existem meios que a gente vai utilizando, até a própria ciência pode ser um meio, porque se ele diz eu não acredito, é porque ele não leu tudo sobre ciência. Porque hoje a ciência da emoção é uma ciência absurdamente desenvolvida. Está aqui, ó, medicina psicossomática. Ninguém faz medicina e escreve um livro se não fez duplo cego, se não fez randomizado, se não fez experimento, se não pegou hipóteses e trabalhou com essas hipóteses. Mas eu acho assim, a primeira coisa que falta para essa pessoa é conhecimento na área de emoções. Porque quem nega as emoções, na verdade, está apenas respondendo a um estímulo social que já está instalado há milhares de anos, que é emoção não é importante. Então, todo mundo que chega aqui para mim e fala assim, esse negócio de emoção aí não funciona. Eu já sei que é o cara que mais precisa de ajuda. Porque como diria Sócrates, enquanto você não se declara ignorante,
você não está preparado para conhecer. A pessoa que fala, esse negócio aí de religião, de espiritualidade e tal, eu olho para ele e a única coisa que eu sinto é pena. Por quê? Porque ele não está olhando para uma dimensão linda e maravilhosa que o ser humano tem. Então, aquela coisa da expansão da mente que a gente falou lá no começo, né? A expansão da nossa consciência se dá quando você se abre para outras coisas. A gente tem que lembrar que a ciência, do jeito que nós a conhecemos hoje, com essa ideia do estudo técnico, randomizado, não sei o que, em 200 anos. Só que a sociedade, a humanidade, vive há 150, 180 mil anos. E nós vivemos 180 mil anos sem ciência, parceiro. A palavra ciência significa conhecimento. Quando eu uso uma hipótese por observação, isto aqui deu certo, aquilo lá não deu certo, eu estou observando, não há contradição no que eu estou fazendo, eu não preciso de um laboratório que comprove com estudo randomizado que aquilo funciona. A maior parte da sua vida, você faz as coisas por comparação, você faz por demonstração. Olha, eu coloquei esta blusa e esta blusa ficou quente demais. Eu preciso de um cientista para me falar isso? Não, basta eu ir lá pegar uma blusa mais leve e colocar a blusa mais leve. Tirei a blusa, opa, ficou frio. Demonstração, comparação de hipótese. Ciência, gente. Mas se você não usar a blusa, na hora que a sua mãe falar que é para você levar a blusa, porque você vai ficar gripado, se você não usar, você vai ficar gripado. Isso é emoção participando do jogo, né? É a coisa do convencimento. Se eu estou suficientemente convencido de uma determinada coisa, esta coisa vai gerar efeitos psicossomáticos. Então, às vezes, Tamires, eu olho para essas pessoas e eu procuro ajudar sempre o máximo que eu posso. Sempre. Eu sempre vou dar tudo de mim para ajudar essas pessoas. Mas às vezes a pessoa não está no momento de ser ajudada. Entendam isso. Tem gente que está escutando o que a gente está falando agora e vai sair daqui, tenho certeza absoluta, querendo contar para Deus e o mundo o que aprendeu aqui. Infelizmente, eu vou dizer para você que você pode se frustrar. Porque a grande maioria não quer e não precisa dessa explicação. E aí você vai ficar frustrado. Então eu uso aqui uma frase que eu acho super interessante lá da filosofia, dos filósofos antigos, que é assim, ó. Quando o aluno está pronto, ele vai observar e o mestre aparece. Então, às vezes, a gente tem que parar de dar murro em ponta de faca. Tem que esperar a pessoa estar com abertura para isso, senão é dar murro em ponta de faca. Mas, enfim, daria de novo outro tratado de filosofia aqui. Outro. Ou seja, a melhoria que a gente tanto quer dessa pandemia, ou de alívio de dores, essa qualidade de vida que a gente busca, né? Não adianta, e mais uma vez, isso aqui foi falado em várias lives, gente, e eu acho que tem muita gente falando disso, né? Não adianta a gente focar no exterior, né? Porque aí eu quero que as outras pessoas reajam às dores como eu reajo à pandemia como eu reajo, e essa informação não vai entrar nela, que ainda não é capaz de entrar nela, mas tem como a gente viver de uma forma com qualidade nessa pandemia? Tem, a partir do momento que eu olho para dentro, para a minha capacidade do meu corpo de lidar com essas dores e com essas doenças, né? E aí, e aí você podia explicar um pouquinho para a gente, Júlio, o que é a neurociência de tudo que você já viu? Porque eu sei que eu tô achando muito legal, na verdade, essas disparidades de informações científicas, porque tem um monte de gente trazendo evidência científica e ainda fala, isso não tem evidência, isso tem, isso não tem evidência, isso tem. Pra gente perceber que tudo vai ter mais de uma visão sempre, né? Mesmo que seja até na visão, entre aspas, da ciência, porque até a forma de ver a ciência a gente acha que vai ressignificar com essa pandemia. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem que talvez ver a emoção diante do Covid seja mais fácil para a gente entender as dores, porque a dor aqui é um aspecto muito amplo e pode ter gente que tem dor de cabeça, dor no joelho, a gente não vai conseguir falar todas. Então eu queria que você falasse um pouquinho com relação ao Covid, como que a emoção, no que você já estudou, pode potencializar um sintoma de um vírus, de uma doença, o que é esse vírus no nosso corpo. E a partir do momento que eu entendo isso, para todo mundo que está aqui na live, que fizer sentido, como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Porque a gente sabe que tem esse sistema emocional, ele não é
totalmente controlável por nós, tem mecanismos que são automáticos. Mas o que nós Sim. podemos influenciar? Vou te perguntar uma coisa em relação ao horário, porque geralmente o Insta derruba a gente depois de 1 hora. Como é que nós estamos aí? Não, o meu passa tranquilo. Se você não tiver apertado com o tempo, se puder dar essa explicação pra gente, mas o meu não tá claro. caindo, não. Tá, então beleza. Então caímos de pau aí, porque a gente tem uma quantidade de inscritos maior, e aí no perfil a gente pode passar um pouco, mas eu não sabia como é que estava o teu aí. Mas vamos lá. Assim, ó, como a gente tem aqui aquela ideia da emoção como uma comunicação do nosso corpo, eu quero fazer uma explicação super rápida, assim, para as pessoas entenderem onde é que a dor entra nesse contexto, tá? Então, estamos equilibrados, biopsicossocialmente, estamos equilibrados. Emoção passiva não causa movimento. Quando eu fiz uma quebra da homeostase, uma quebra do equilíbrio, a emoção vai provocar movimento para a recuperação de homeostase. Até aqui, tranquilo, conceito perfeito. Mas quais são esses níveis? O primeiro nível é o desconforto. Então, fome, vontade de fazer xixi, vontade de ir no banheiro, vontade de fazer sexo. São desconfortos. Aquilo fica incomodando a gente. Enquanto você não resolve aquilo fica incomodando você. Desconforto. Se você não fez nada ou não conseguiu equalizar aquela situação, a emoção vai usar um segundo nível de comunicação, que é como se você tivesse batido na porta devagarzinho e a pessoa não te escutou. O que você vai fazer? Você vai bater nessa porta mais forte. Qual é o segundo nível emocional? A dor. A dor é exatamente uma comunicação emocional e uma das mais significativas e mais importantes. Por isso, toda vez que eu estiver diante de algum tipo de dor, eu devo me perguntar, o que eu tenho que aprender com isso? Tanto do ponto de vista fisiológico, tirei o dedo da chapa quente, então eu não vou mais botar o dedo lá, quanto do ponto de vista emocional. Então, dor é o segundo nível de comunicação emocional. Você bateu na porta, o cara não te ouviu. Você deu uma porradinha na porta, o cara não te ouviu. O que você vai fazer? Vai dar uma cacetada nessa porta. Como é que a emoção dá uma cacetada? Por isso que o Sheldon, então, bate na porta do jeito que ele bate, né? Porque ele entende de cérebro, de The Big Bang Theory. Penny, sim, Penny, sim. Penny, Penny. Tipo isso. Ele já tipo sabe isso. que não vai responder, então peraí, deixa eu... Penny, Penny, Penny. Tipo isso. O terceiro nível da dor, o terceiro nível da emoção é a patologia. Então, se você está na sua casa e você está extremamente preocupado com o Covid, o que é que o seu corpo estará gerando para você? Patologias, comorbidades secundárias que não têm a ver com o Covid. Eu tenho tratado muita gente com dor de cabeça, muita gente com dor na coluna, muita gente com dor na planta dos pés. Aí você pergunta, você correu uma maratona? Não, fiquei só em casa. Aí você vai fazer a segunda pergunta, e como é que você está emocionalmente? Estressadíssimo. Então, não, mas vão falar que é só porque estava andando mais descalço, aí vai falar para ficar andando de tênis em casa e vai resolver o problema. Pois é. Então, a gente tem que tomar cuidado. Claro, eu não estou fazendo apologia a gente sair sem máscara e fazer festa amanhã, não é isso. A gente tem que tomar cuidado com a coisa real, sim, mas nós temos que evitar também o nosso processo emocional. Porque quando você está tenso demais, a emoção vai te causar um desconforto para ver se você se liga. Se você não se liga, ela vai te causar uma dor, para ver se você se liga. Se você não se liga, ela vai te causar uma patologia, que é a forma que o sistema emocional tem de travar você. E aí, imunidade vai para o saco. Aí o nosso sistema biofisiológico começa a entrar em falência. Olha só aqui, ó. Isso aqui é o índice do meu livro Da Emoção à Lesão. Vou descrever aqui para vocês entenderem quais são os níveis patológicos que a emoção causa. Imunidade é a primeira coisa que cai. Dermatologia, coceira, psoríase, alopécia, um monte de coisa começa a aparecer pra gente. Processo cardiológico, que aliás, as doenças cardiológicas são as que mais matam pessoas no mundo hoje, né? Pressão alta, desregulação, colesterol, tudo tem a ver com uma base emocional também. Oncologia, e eu acho que até agora a cardiologia foi uma das que mais abriu porta para esse estudo da emoção, né? De falar que o rancor tem relação com pressão alta, problema de coração e tudo mais. É a que mais está aberta. Eu acho que até pela proximidade da ideia
de coração atrelado à Coração, ideia de emoção, né? Então, faz bastante sentido, sim. Então, eu diria para as pessoas assim, ó, tomem os cuidados necessários, mas não cometa exageros. Eu tenho gente tomando, por exemplo, remédios no tratamento prévio da Covid, todo mês, durante um ano, a pessoa está tomando a ivermectina todo mês, ele está tomando cloroquina todo mês. Eu falo, gente, isso não é necessário, não é assim que funciona. Ah, mas eu tenho um risco aqui na minha profissão. Então, estabeleça um trabalho bacana no teu sistema imune, faça uma ativação usando o fator de transferência, faça ativação usando magnésio, usando a clorela. Hoje de manhã eu estava falando sobre a clorela, usando espirulina, que são coisas naturais. Sol, vitamina D, exercício físico. Ah, pandemia. Gente, a pandemia não impede você de fazer flexão dentro da sua casa. Não impede você de subir e descer a escada da sua casa. Não impede você de sair na rua para dar uma voltinha. Pelo amor de Deus, não vamos criar aqui pintar o diabo mais feio do que ele é. Né? Então eu diria assim, tome os seus cuidados, mas olhe para essa parte de equilíbrio corporal, atrela a tua vida uma meditação, um trabalho com yoga, uma leitura saudável. Agora o cara chega de noite, liga no Jornal Nacional, pau no Bolsonaro, pau no governo, pau na Covid, pau... Gente, isso é lixo, 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 lixo. Você vai para a cama como? Carregando lixo. Você abriu a porta da tua casa para isso, desliga essa porcaria dessa TV e coloca num canal em que você dá risada. Assiste um stand-up comedy lá, para você doer a barriga de dar risada. Dá para você fazer um monte de coisa, né? Tira o lixo de casa. E quanto mais lixo, mais problema. Exatamente. E para a gente conseguir fazer isso, né, Júlio? Fazer uma flexão dentro de casa, andar, fazer uma caminhada, a gente precisa saber fazer, aprender a fazer. E isso daqui eu deixo como dica para todos os que estão acompanhando a live. É o meu carro-chefe de trabalho. Tem N conteúdos aqui no Instagram para vocês acompanharem. Liberação miofascial. Na última live eu estava ensinando como fazer o movimento de senta e levanta, que é um movimento funcional para o corpo humano. Você vai sentar e levantar da privada, sentar e levantar da cadeira. Independente do desgaste de joelho, de problema de coluna, que alguém tenha falado para você que você não pode fazer agachamento é senta e levanta, é a mesma coisa. Se a gente não treinar isso, toda vez que você for sentar e levantar, você vai ter dor no joelho, ter dor. Então, aprender a cuidar da sua saúde, aprender a utilizar o sol sem medo do sol, né? Aprender a utilizar as substâncias que a gente tem da natureza, os nossos alimentos, para a gente ter essa autonomia, que eu sempre faço a comparação com o dentista. A gente não precisa ir no dentista para escovar o dente e a gente já é especialista em cuidar de dente, que a gente passa até fio dental. Mas para outras coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente tem medo, não entende, não conhece. Então, ter acesso a esse tipo de conhecimento, de buscar para você ter independência, para você aprender, não é só reproduzir. Ah, vou lá pegar uma live e aí vocês vão reproduzir tudo que a gente falou aqui. Ah, eu entendi, agora eu posso reproduzir. Tem todo um processo para você saber aplicar isso no dia a dia e ter a companhia do Júlio ou ter a minha durante um tempo. Vocês não vão ficar dependentes da gente pro resto da vida. Ter esse acompanhamento durante um tempo, ele é importante para você aprender isso, né? Aprender a fazer no dia a dia. Uhum. E aí, Júlio, para a gente caminhar aqui pro fim da nossa live, eu queria que você deixasse, se possível, alguma tarefinha, alguma dica com relação ao trabalho emocional. Eu utilizo muito, eu vou deixar uma aqui enquanto eu vou falar na minha, eu dou tempo para você pensar aí na sua. Esse entendimento das emoções é uma tarefa que eu deixo, que eu vejo que é muito difícil das pessoas aderirem, mas eu insisto nela porque eu sei da importância dela, que muitos pensadores da nossa sociedade utilizaram ela, que é sobre escrever sobre o que você pensa. Então, eu deixo para vocês a tarefa dessa live, para você entender cada vez mais a emoção com relação às dores. Tem toda essa parte de conteúdo técnico, de cérebro, de córtex que a gente falou aqui, que para quem não é da área talvez fique um pouco mais complicado. Mas, como disse o Júlio, a gente já vive há 150 mil anos aí, sem esse conhecimento científico que a gente tem de 200 anos para cá, e o nosso corpo sabe lidar com isso. Como que a gente sabe?
observando. Então, a tarefa que eu deixo é você observar as suas sensações e escrever. Hoje eu tive raiva e eu senti meu estômago. Hoje eu tive alegria e eu não tive aquela dor no pescoço que eu tinha. Hoje eu dormi menos de 6 horas por noite e mesmo assim eu não fiquei cansado igual eu fico às vezes que eu durmo 8 horas. Observar e escrever. Se você não souber o que o seu corpo responde ao quê, vai ficar mais difícil de você influenciar. Porque aí você vai achar que é o CrossFit que serve para todo mundo que vai servir para você. Que é o esporte que serve para todo mundo que vai servir para você. Não, você tem que encontrar aquilo que realmente serve para você. E às vezes, o movimento que serve para você nesse momento é brincar com seus filhos na sala. Se você atender essa necessidade, meu amigo, sua imunidade já vai ficar maravilhosa, suas articulações vão ficar bem também, para depois você pensar a atender a outras coisas. Mas isso só tem como ser feito observando. Aí eu vou falar o que já serviu para mim, gente. Quando eu comecei a escrever isso sobre mim, eu fazia diariamente e colocava ali detalhe do dia. Ah, hoje eu senti raiva e tive isso, mas eu escrevo também o planejamento no meu dia. Depois de um tempo foi se passando, aí eu escrevo uma vez por semana, tem época que eu escrevo 7 dias, depois eu escrevo a cada 2 dias, mas no início eu escrevi todo dia durante uns 3 meses talvez, para eu poder entender mais ou menos como que ia funcionar para mim, e hoje eu já não tenho tanta frequência, eu escrevo quando eu sinto necessidade. Fica com essa dica para vocês, sem essa psiquete que você vai ter que fazer isso todo dia pro resto da vida. Não, faça durante um tempo, vá se entendendo, mas é uma importante, eu acho uma boa estratégia para entender as emoções e a relação com as dores. E queria ver se o Júlio passa alguma coisinha também pra gente. Muito, muito bom. Eu vou pegar o teu gancho aqui, eu acho que a gente pode conectar uma coisa com a outra. Nós só chegamos aonde nós estamos hoje como seres porque eu acho que uma das leis mais importantes às quais nós estamos sujeitos é a lei da adaptação e da superação. Se nós não tivéssemos isso no nosso DNA, nós não estaríamos aqui hoje, nós teríamos sucumbido ao processo da evolução. Então, quando você foca em alguma coisa, quando você tem uma meta para a sua vida, e essa meta dá certo, seja muito feliz, arrebente mesmo, vá lá e faça o que você tem que fazer. Se você planejou para fazer e não deu, abandone, adapte e supere. Foque na solução. Eu fiz um trabalho aqui na universidade que eu leciono e eu fui diretor de serviços estratégicos dessa universidade durante muito tempo. E uma das coisas que os meus funcionários todos já sabiam categoricamente era o seguinte: se eu tiver um problema para conversar com o Júlio, eu tenho que levar pelo menos 2 soluções junto. Isso é transformador. Por quê? Porque as pessoas tendem a vir para a gente só com o problema. E elas querem que você dê a solução. E eles já se acostumavam. Gostei dessa aí. Massa. As pessoas elas já chegavam assim, ó. Júlio, nós estamos com este problema e nós estamos com esta e aquela solução. Se ajuda a gente a encontrar qual é a melhor, beleza. Aí eu sou partícipe, aí nós estamos juntos. Agora, quando a pessoa chega para você e fala assim, ó, a política do país. Você fala, e aí, qual é a solução? Ah, não sei. Tá reclamando do quê, Vi? Pra quê? Eu tô com uma dor aqui no braço e tal. Eu falo, tá, eu tô aqui para te ajudar, mas qual é a solução que você tá dando? Eu não tentei nada ainda. Olha outro chavão popular que essa semana deu o que falar aqui nos meus canais. Eu escrevi lá uma frase assim, ó. As pessoas não querem se curar, elas querem ser curadas por alguém. As pessoas não querem se cuidar, elas querem ser cuidadas por alguém. Pare de terceirizar a sua vida. Seja responsável por você. No final das contas, o único cara que vai estar sentindo dor, lascado, ferrado, vai ser você. Então, tome as suas decisões. E elas estão tomadas a partir do quê? Adapta, supera. Eu estou com um problema. Legal. Como é que eu adapto aqui para resolver isso daqui? Eu estou com um problema ali. Se você fizer isso, você vai ser uma máquina de buscar vitória todo santo dia. Se você focar na dor, ela cresce. Se você focar na vida que você não pode ter, aquela desgraça cresce. Então, adapta, supera. Adapta, supera. Bem simples.
Tarefinha que só pode mudar a sua vida. Coisa bem simples. Muito bem. E quem aplicar esse Adapta Supera, marca a gente que eu quero saber como que fez, porque é simples, mas ao mesmo tempo no dia a dia, né? O superar, a parte do superar, a gente fica ali andando em círculo, naquele pensamento que vai e volta e a gente não consegue superar. Então é Show de bola. isso, gente. Daria muito mais conteúdo aqui. Espero que o Júlio aceite o convite de novo para fazer live daqui a pouco, porque tem muita coisa, né, daqui que dá para tirar para fazer mais lives. E qualquer dúvida, coisa que não ficou muito clara, a live vai ficar salva. Deixa um comentário aqui. Lembra da história da gratidão? Quem estava sentindo gratidão pela live, pega o aviãozinho, compartilha, tira o print, marca o Júlio, me marca, porque essa é uma forma da gente ajudar aos algoritmos aí do Instagram a trabalhar, porque eles vão trabalhar com aquilo que a gente se envolve. Então, se as pessoas verem o que você está vendo, o que você está marcando, vai ajudar a chegar para outras pessoas também, se é que isso foi útil para você, né? Júlio, muitíssimo obrigado, um excelente resto de final de semana para você, bom trabalho para todo mundo aí, obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau, gente.